Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, amigos do programa Além da Vida. Aqui quem vos fala é o Miguel. E conosco aqui a nossa amiga Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter uma manhã de bastante aprendizado e um ótimo dia também. Verdade. Também aqui o nosso querido amigo Antônio, né? Não nos esquecendo da nossa querida amiga Michela, que hoje não pôde comparecer e recebe aqui o nosso abraço, o nosso carinho, né, Antônio? Com certeza. Bom dia a todos, bom dia, Cacá, bom dia, Miguel, bom dia, Terezinha, um bom dia para Michela, um bom dia para os nossos queridos ouvintes. Vamos mais uma vez agradecer a todos a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã e podermos estudar os assuntos sobre essa luz que é a doutrina espírita. Verdade, pessoal. E não nos esqueçamos, né, que nesses momentos que nós estamos aqui nesse programa cristão, né, onde pedimos o auxílio do mundo espiritual para as nossas vidas, né, pedimos também para aqueles que estão conosco, né, os nossos familiares e os nossos amigos. Então, nessa atmosfera, nessa vibração de amor e de paz que a gente procura construir aqui no programa, buscando o conhecimento necessário para as nossas vidas de espírito, né, sem nos esquecer que estamos na matéria. Então, eu queria lembrar aqui de 3 nomes, né, que a gente vai colocar aqui no programa, e cada um pensa nas pessoas que gostaria de pensar, seja familiar, seja amigo, né? E essa vibração inicial nossa do programa vai pela Thaís François, pela Sabrina Oliveira e pela Ângela Dalcol em especial, né? Que os amigos espirituais envolvam a todas elas no seu carinho, no seu amor, fortalecendo as necessidades da nossa caminhada aqui na Terra. Como primeiro momento, pessoal, nós vamos para o Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, que tem como título hoje O Erro. Quem é que nunca fez nada de errado? Naturalmente, todos nós, algumas vezes na vida, cometemos erros, seja intencionalmente ou não. O erro faz parte do aprendizado. Por trás de todo erro está a ignorância, o orgulho ou o egoísmo. O ignorante erra por desconhecer, o orgulhoso por se julgar mais importante do que as demais pessoas e o egoísta por pensar somente em si. O que caracteriza o erro não são os padrões sociais ou as diretrizes éticas estabelecidas, mas sim suas consequências sobre o indivíduo e a sociedade. O que torna algum gesto desacertado são os seus efeitos malignos. Erramos quando nossos atos ferem alguém, quando invadimos o direito à felicidade do próximo, quando destruímos ao invés de construir. Numa palavra, erramos sempre que geramos sofrimento para os outros ou para nós mesmos. Por estar vinculado ao sofrimento, vemos que o erro não é um bom negócio. Entretanto, se formos sábios, saberemos tirar frutos dele. De uma forma muito especial, Deus sempre cuida para que dos nossos equívocos tiremos algo de bom. Isto acontece por meio da lei de causa e efeito, que faz com que todo bem, como todo mal realizado, retorne ao seu realizador. No campo dos sofrimentos, isto se chama expiação. Mas para tornar o processo menos penoso, podemos recorrer ao arrependimento e à reparação. Arrepender-se é, portanto, o primeiro passo na correção de um desatino. Existem pessoas que só se arrependem dos seus erros quando estão colhendo as consequências. Quanto mais demoramos a nos arrepender,
mais sofremos. O arrependimento deve provocar um desejo de reparação, que consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Mas nem todas as faltas implicam em prejuízos diretos e efetivos. Quer dizer, nem sempre teremos de expiar ou sofrer. Nesses casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria e foi negligenciado, cumprindo deveres desprezados, missões não preenchidas. Quem tem sido orgulhoso buscará tornar-se humilde. O rude procurará ser amável. O ocioso passará a ser útil e o egoísta, caridoso. Costuma-se dizer que errar é humano. Nós poderíamos inverter o raciocínio, dizendo que corrigir erros é que é humano, pois o homem não pode desprezar a sua fantástica capacidade de racionalização ao persistir em atitudes que somente o infelicitam. Reconhece-se, então, o homem de bem pela capacidade com que ele substitui seus defeitos por virtudes superiores. Você sabia que os efeitos dos nossos atos se estendem muitas vezes para além da existência atual? Isso explica também os sofrimentos atuais, cujas causas não se encontram no presente. Várias vezes estamos recebendo hoje os efeitos de nossos atos de vidas passadas. Você sabia que nenhum espírito atinge a perfeição sem antes reparar os erros do seu caminho evolutivo? Por isso, hoje é o dia de fazer o melhor. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa de hoje, né? Como ela mesmo diz a mensagem, quem não erra, né? Quem não escorrega na casca de banana, né, Teca? Sim, nossa, todos nós, né? Por mais que às vezes vigiemos, né? Mas em algum momento a gente dá essas escorregadas, né, Miguel? Verdade. Mas a mensagem é muito bonita, muito profunda, pessoal, e eu gostei da parte que ele fala que nós podemos transformar a expiação em prova, né? Então, dependendo da nossa postura, frente àquilo que nós nos equivocamos, né? Através do arrependimento, através do reconhecimento do erro. Olha que beleza, né, Antônio? É a providência divina nos dando uma oportunidade de consertar, né? Sim, Miguel. Deus sempre é amor e sempre está nos dando oportunidades para nos refazermos. Quando erramos, por alguma razão, independente de que seja ou pelo nosso egoísmo, ou pela nossa ignorância, ou pelo nosso próprio orgulho, importante é reconhecer que errou e buscar, como diz a mensagem, né? Buscar consertar. E como disse, errar não é uma questão de ser humano. Nós temos que mudar esse ditado para corrigir o erro é ser humano. Errar faz parte do aprendizado. Viver na encarnação é uma questão de errar e acertar para poder se melhorar, porque nós não sabemos tudo e podemos errar. Agora, como ele disse na mensagem, a característica do que é o erro é o que ele provoca, né? É o sofrimento, é a dor no outro, ou em nós mesmos, né? E nós temos que aproveitar e dizer que esse momento é um aprendizado riquíssimo, e que isso vai fazer toda a diferença quando nós tomarmos consciência e buscarmos de fato aproveitar esses momentos com inteligência e com o pensamento elevado. Verdade, Antônio. E até nisso se aplica, né, pessoal, o que nós conhecemos no Espiritismo em relação às nossas faltas, aos nossos equívocos, né, aos nossos erros, os atenuantes e os agravantes, né?
Então, como a mensagem diz, no caso de erro por orgulho ou egoísmo, né, Antônio, isso vai ter um agravante, porque nós já sabemos disso, né? Isso. Sabemos dessa imperfeição. No caso da ignorância, é um atenuante, né? Então, a partir do momento que nós não sabemos, não tem como ser cobrado daquilo, né? Então, é preferível errar por ignorância do que por vício ou imperfeição, né? Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura. E hoje, antes de entrar no tema que nós escolhemos, a lembrança, né, do aniversariante do mês, do nosso querido, né, amigo, modelo, guia, né, Antônio? Jesus. Teve anos que nós fazíamos um programa inteiro dedicado a ele, né, porque é o mês que mais se lembra do Cristo, né? E no Espiritismo nós temos a figura de Jesus como Espírito puro, como o Espírito de verdade que coordena toda a obra de apresentação das informações espirituais a Allan Kardec, né? Allan Kardec materializa toda essa informação, mas sob a coordenação do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus. Aliás, algumas mensagens ele assina Jesus. Depois Kardec vai mudar isso com o decorrer do tempo, porque isso incomodava os médiuns, né? Então ele passa colocar espírito de verdade. Então a nossa lembrança que esse mês é o mês dele, e que nós façamos o Natal dele, né, Antônio? Um Natal mais espiritual do que material. Com certeza, Miguel. Buscarmos o espiritual, sem esquecer de que estamos na vida material. Lembrar de Jesus é uma coisa que devemos fazer sempre na nossa vida, para que possamos diminuir a incidência dos erros. Exatamente o tema que foi estudado, porque Jesus, esse irmão maior, é o exemplo máximo de ser humano que já veio à Terra e que promoveu mudanças tão profundas que alterou o caminhar da história. Ele dividiu a história, inclusive, né? Antes dele e depois dele. Verdade, tão grande que ele foi, né? Tão grande que ele é. Que ele é, exatamente. Tão grande que ele é. Esse espírito que nos anima, que nos inspira e que nos trouxe a direção. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso. Jesus é de fato o exemplo máximo, é o nosso guia, é o nosso modelo, é a nossa inspiração, é a nossa proteção. Jesus, de fato, é muito importante para todos nós, até nas comunidades onde não se estuda Jesus, os seus ensinamentos estão lá, com outros nomes, com outras lideranças espirituais, mas os ensinamentos partem dele, porque ele é o governador deste planeta. Verdade, Antônio. E todos nós temos assim frases, momentos que marcam, né? E eu lembro que na época de início do conhecimento da doutrina espírita, quando as meninas ainda minhas duas filhas eram pequenas, iam na evangelização, e nós participávamos de um evento grande aqui em Londrina, né? Confraternização das mocidades espíritas em Londrina, a famosa Comel, né? E uma das frases que marcou esse movimento, não sei se a Teca vai lembrar, né, e foi trabalhada muito durante alguns anos, é estudar Kardec para entender Jesus. Entender Jesus. E aí eu vi essa frase nos carros, né, nos adesivos, e é bem isso mesmo, né, estudar Kardec para entender o Cristo, né? Sim, não tem como, né, Miguel? Você falando isso, eu me recordo, né, que quando eu participava de um outro segmento religioso, eu tinha sempre essa ânsia, né, de entender, de conhecer Jesus como o nosso modelo e guia mesmo, né, e eu não conseguia entender isso. Aí quando eu passei para a doutrina espírita, né, que, nossa, meus horizontes se abriram, né, e a gente conseguiu entender mesmo a grandeza desse espírito, né, e entendendo mais ainda quando ele dizia assim, olha, meu reino não é deste mundo, e que nós devemos fazer tudo o que nos é possível e até o impossível para que nós conquistemos esse reino
em nós, o reino de Deus em nós. E eu falo assim, isso é uma luta diária mesmo, né, para a gente conquistar esse reino, porque são diretrizes deixadas e que nós temos que observar, que nós temos que seguir, e que muitas vezes até por preguiça mesmo, né, a gente acaba deixando de lado, né. Mas a gente não deve nunca se esquecer, né, principalmente agora, né, nesse mês em que a gente vê, né, parece que as pessoas assim mais abertas ao amor, à ajuda ao próximo, né, mas que esse sentimento tão bonito que a gente vê agora, né, de uma harmonia, é uma coisa diferente, é um sentimento, uma vibração diferente que a gente percebe nesse mês, mas que essa vibração, esse compromisso de ajuda, de estar mais presente, às vezes, com família, com tudo, não seja só nessa época, mas que isso seja sempre uma constante, né, Miguel? Verdade, Teca. E o exemplo dele fica não só nesse mês, né, mas durante o ano todo, porque nós citamos muitas as passagens dele que ficaram registradas por vários evangelistas, né, e claro, e no Espiritismo ela está mais clara, está mais direta, onde ele apresenta mensagens, né, através dos médiuns. Então fica aqui a nossa dica, as pessoas que quiserem contato com esse material disponível, tem o aplicativo, né, Teca, Kardecpedia, Sim. que está disponível para baixar no celular, no computador, né, na versão que for, e ali coloca Jesus e vai encontrar todo esse material farto para estudo, né? E o que é melhor que é gratuito, viu, gente? Exatamente. Pessoal, hoje nós escolhemos um tema que vamos começar a estudar com vocês, provavelmente outros programas também, que é o tema do aborto, né? Não é um tema fácil. Várias pessoas passaram por isso, passam por isso, passarão por isso, né? Ele é ligado a esse momento da encarnação do espírito, né? Da ligação, começa com a ligação do espírito com o corpo, né? E por algum motivo acontece uma disfunção fisiológica, algum problema ou de natureza espiritual que acontece, que ocorre o aborto, né? O Espiritismo trata desse tema, né? Não na primeira edição do Livro dos Espíritos, publicada em 1857, mas na segunda, em 1860, até com essa mesma palavra. E a gente gostaria de começar a conversar a respeito disso, né? E o primeiro que nos vem, né, Teca, é como é que se dá essa ligação do ser espiritual, ou seja, do espírito que está na erraticidade, que está no mundo espiritual, com aquela célula, né, que vai se transformar num corpo físico, né, para que o espírito, sim, aí possa aqui na Terra desempenhar a sua função. Então seria a primeira conversa nossa, né? Como é que seria essa ligação, a partir de que momento? Eu acho que, essa ligação ela começa desde a concepção, né, Miguel? É por isso que esse tema aborto, ele é tão discutido, né? Porque a gente sabe que me parece, eu não tenho muita certeza, mas eu não sei a época certa, mas me parece que aqui no nosso país vizinho, aqui na Argentina, foi aprovado a lei do aborto, né? Foi, me parece, até a 14ª semana. E, gente, pensa bem, se o espírito ele já está ligado a este corpo, já na concepção, ele já está presente, já há uma vida ali. Então, 14ª semana é um aborto, é um crime. Isso já é um crime, não é, Miguel? Porque não pode, né? A gente sabe que a partir da concepção, em poucas horas, a vida já começa a multiplicação das células, a vida já está ali começando, e o espírito já está presente acompanhando tudo isso. Então, fala assim, olha, mesmo quando às vezes as pessoas usam aquela pílula do dia seguinte, né, gente, já é um aborto. Porque já a vida nessa hora já está presente. Então, a gente fala assim, mas é do dia seguinte para evitar uma gravidez indesejada, alguma coisa, mas às vezes a gravidez já aconteceu, a vida já está em funcionamento.
O Espiritismo vai nos dizer que essa ligação é na concepção mesmo, né? Não no nascimento, como a gente encontra na primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, mas sim na concepção. E depois, através dos textos da Revista Espírita e na própria Gênese, né, que foi o último livro que Kardec publicou em 1868, ali está um esclarecimento maior de como se processa essa ligação, né? Então o espírito continua vivendo no plano espiritual, mas aí há uma ligação fluídica, um laço fluídico do espírito na erraticidade, no plano espiritual, ligando ao feto que já está em formação no corpo da mãe, né? Então já há essa ligação, já há vida, mas a vida desse corpo é vegetativa, como o próprio texto diz, né? Então ela vai estar completa essa ligação quando a criança nasce. Então esse é o processo, mas como a Teca diz, já há vida, já há ligação, né? Então é isso que o Espiritismo vem nos dizer em vários textos que aqui a gente recomenda também as pessoas consultem ali em toda a obra de Allan Kardec, né, na Revista Espírita principalmente, e de modo que possa esclarecer a respeito desse tema, né? E esse laço que liga, Antônio, o espírito que está no plano espiritual ao germe, vamos assim dizer, a palavra que ele usa, né? Esse laço ele vai se apertando, entre aspas, né? Vai se consolidando, e a partir desse processo, o espírito mesmo na erraticidade, ele vai perdendo a consciência, até que ele tem a perda total da consciência no nascimento. É natural isso. Os espíritos colocam para Kardec que ele perde totalmente a consciência e ele não tem a noção do nascimento, né? Como se ele tivesse em total perturbação. Então essa perturbação vai aumentando, claro, né? Até que ele é desligado, vamos assim dizer, da sua consciência para poder aí sim completar a encarnação, né? Mas esse laço fluídico que Kardec coloca é uma expansão do próprio corpo espiritual do espírito, né? Que vai se unindo àquele germe que está em formação e vai crescendo molécula a molécula. Então é um processo muito complexo, muito delicado, né? Que termina quando a criança respira, ou quando dá o primeiro choro, né? Ali na matéria, né, Antônio? Verdade. Nós podemos começar falando desse tema de forma mais leve, lembrando do aborto espontâneo, né, que ocorre e que, apesar de eu dizer leve, mas que provoca a dor nessa mãe, nessa família, né, que é, abre aspas, a perda desse ente querido que estava vindo. Que na verdade nós não perdemos nada, é apenas uma expressão utilizada no sentido material, de dizer que perdeu o filho. Mas a doutrina, ela explica que o momento da união do espírito a esse futuro corpo, ela ocorre justamente na concepção, na hora em que o espermatozoide se liga ao óvulo. Quando há essa concepção, aí há a ligação. E isso ocorre desde o primeiro momento, logo no início. Por isso que a pílula do dia seguinte, ela é considerada uma pílula abortiva. E isso, nas leis de Deus, é um crime, porque usando a expressão crime para explicar que nós estamos indo contrário às leis de Deus. Porque o nascimento de um ser, existe uma programação divina, está dentro dos desígnios do Pai e não há como contestar. E tem coisas que nós não sabemos. E assim, o respeito a essas leis independe de uma questão religiosa. Aqui nós vamos dar um ponto de vista espiritual desse conhecimento, do ponto de vista espírita, para que coloquemos mais verdade nesse momento, que coloquemos mais essa coisa do ser humano, de buscar respeitar a vida, porque lá
nos mandamentos iniciais, nós vamos encontrar uma ordem dizendo: não matarás. E por que abortar? Não há justificativa. Existem muitas questões sobre isso. Mas a princípio eu vou falar aqui sobre essa questão de espontaneidade, de ocorrer esse aborto e provocar essa dor. Apesar de dizer assim que eu não passei pela experiência, mas é uma dor muito grande para essa mãe, para essa família. Mas existe sempre um porquê. Ninguém vem ao mundo sem uma razão. Tudo está ligado ao racional. Precisamos entender isso. Tudo tem uma razão de ser. Não existe essa coisa de dizer: essa gravidez é indesejável e por isso, por ela ser indesejável, não tem uma programação por trás disso. Você já se sentiu indesejado? Não é nada agradável. Quando se está começando uma vida e você já vem nessa vida com esse sentimento de não ser desejado, isso é muito triste. Então pensemos nisso, vamos pensar nesse lado também, né, Miguel? Verdade, Antônio, porque como você falou, há toda uma preparação para essa encarnação. Tá certo que a encarnação é individual, pessoal, mas não podemos esquecer que o nosso anjo guardião, os espíritos amigos, familiares, eles participam também da programação e do evento da encarnação. Há uma mensagem na Revista Espírita de fevereiro de 1865, recebida pelo médium Sr. Delane, intitulada Mediunidade na Infância, né? E diz assim, rapidinho, quando depois de ter sido preparado pelo anjo guardião, o espírito que vem se encarnar, quer dizer, sofrer novas provas, tendo em vista o seu adiantamento, começam então a se estabelecer os laços misteriosos. Aqui fala laços no plural, né? Não é só o cordão fluídico, mas tem muito mais laços, né? Que o unem ao corpo para manifestar a sua ação terrestre, né? E ele vai falar depois desse tempo de vegetação ali do corpo, né? Que o espírito continua na erraticidade, continua no plano espiritual, mas fortalecendo esse laço fluídico e esses laços também, né? Então, no final ele diz assim: espíritos protetores o assistem e ajudam a ele se reencontrar nesse novo ambiente. Mas eu queria passar já para isso, né? E na questão 358, Teca, não sei se você está com ela aí também, que Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação, né? E a resposta que os espíritos dão, né? Você pode ler se você tiver com ela aí. O espírito responde: existe sempre crime quando transgrides a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Veja só, gente, que responsabilidade que é. Porque, como o Miguel estava dizendo, há uma programação toda, há um preparo todo para que esse espírito possa reencarnar. É uma coisa trabalhosa, né? Ver a necessidade da prova desse espírito, com aquela família que vai receber, porque geralmente ali naquele cadinho doméstico estão todos aqueles que precisam estar passando por determinada prova, ou para que haja a reaproximação, o perdão, o avanço desse espírito. Então há toda uma programação, há todo um trabalho, um cuidado. E aí, de repente, quando tudo isso está em harmonia e tudo certinho, às vezes acontece, então, o aborto, a pessoa equivocada, né, entre as leis de Deus, ela vai e comete o aborto, trazendo consequências seríssimas, às vezes, para a mãe e para esse espírito, né, Miguel? Sim, se for provocado, sim. Agora, se for natural, o espontâneo não, aceitar, né? Tanto que na questão 359, logo em seguida, Kardec pergunta: no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira, ou seja, a criança, para salvar a segunda, a vida da mãe? E olha o que os espíritos respondem, né, Teca? Preferível é esse sacrifício ser que ainda não existe,
que é o ser reencarnante, a sacrificar-se o que já existe, que é a mãe, né? Então, isso reforça aquela condição de período vegetativo, né, de vida vegetativa que tem o corpo, né, e o espírito no plano espiritual, e por algum motivo isso acontece. Nós não podemos esquecer, pessoal, que esse livro foi escrito no final do século XIX, né? A medicina daquela época é diferente da nossa medicina de hoje, né, Antônio? Então, hoje, para ter que fazer qualquer procedimento de interrupção, né, Teca, de uma gestação, a medicina já fez vários exames, vários testes, já checou daqui e dali, né? É mais difícil do que naquela época. Sim. Né? Joana de Ângelo, no livro Alerta, ela vem falar sobre isso que você estava dizendo, Miguel. Ela diz assim que, diante da terapia para salvar a vida da mãe, é aceitável a interrupção do processo da vida fetal, sem se considerando a possibilidade de nova gestação ou dever para com a vida já estabelecida face à dúvida ante a vida em informação. E a gente sabe que, assim, nessa questão, salvar a vida da mãe, levar sempre em consideração que essa mãe, ela pode ter novas gestação, esse espírito ele tem a oportunidade de retornar numa outra oportunidade, né? Então, é diferente de repente, você impedir, no caso, a mãe vir a falecer por conta dessa gravidez, impedir que ela tenha novas oportunidades de outros espíritos chegarem até a Terra, né? Verdade. E o que a gente pode até, né, concluir parcialmente, né, Antônio, é que mesmo com todas essas condições que hoje a medicina nos dá de acompanhamento, né, até de você fazer algum procedimento cirúrgico, né, no feto, na própria barriga da mãe, né, você da área da saúde, né, Teca? Mas a par disso, né, Antônio, confiar em Deus. Correto. Confiar na providência divina, que vai ser o melhor para aquele espírito e para aquela mãe, né? Porque os desígnios de Deus devem ser respeitados. Nós não sabemos o que está por trás daquilo. Como disse na mensagem do médium, laços misteriosos. Muita coisa está rolando ali que nós não entendemos. Mas a medicina cresceu muito nessa parte e hoje diminuiu-se bastante os riscos quando se há cuidados, evidentemente, né? Quando se está acompanhando, e se sabe perfeitamente que hoje diminuiu-se bastante os riscos de uma mãe falecer em detrimento de nascer o seu filho. Hoje esse risco é bem menor devido ao avanço da medicina. Obviamente que existe outras circunstâncias sociais que levam mães carentes a terem problemas porque não tem o cuidado da assistência médica, não por elas mesmas, mas pela situação social em que vivem, e de termos aqui mesmo no nosso país ou em outros países problemas relacionados a isso, que aí já é outra situação que envolve também essa questão do aborto, né? Esses problemas sociais que nós vivemos naturalmente no nosso planeta. É verdade, e pode ser que a maioria de nós, né, Teca, passe por essa situação, né? Eu, particularmente na minha família, com a minha filha mais velha, nesse último mês nós passamos por essa situação. A primeira gravidez dela, depois de 40 dias ela perdeu, né? Então, tem aquela felicidade, ia ser o primeiro bisneto da mamãe, né, da minha mãe, então, mas depois ela ligou um dia dizendo, olha, saiu um sangue lá de manhã na cama, eu fui ver, a célula estava na trompa, né, que é um risco de vida para a pessoa, né, Teca, você que é da área de saúde, né? E aí depois conversando com outras pessoas, a gente vê que não é que seja uma coisa muito comum, mas ocorre bastante, né, Teca? Sim, nossa, isso é muito, muito comum. Miguel, eu passei por isso 3 vezes, né? Então, quando eu me casei, logo depois eu tive um problema de adaptação com comprimido, essa coisa toda, tive que interromper então o uso da pílula e consequentemente veio uma gravidez. E eu levei essa gravidez até o 5º mês, tudo normal, estava tudo correndo bem, no pré-natal tudo certinho, e de repente tive lá uma hemorragia e meu nenê nasceu.
Então não foi assim propriamente um aborto, né? Já foi um parto, porque eu já estava de 5 meses quando esse nenê esse espírito resolveu voltar ao mundo espiritual. Logo depois eu tive uma segunda gravidez que aconteceu a mesma coisa, né? Já com menos tempo de gravidez, eu já estava com 3 meses. E aconteceu também a mesma coisa, tive uma hemorragia e perdi esse bebê. Depois engravidei novamente e tive o mesmo problema, tive hemorragia e esse nenê perdi de novo esse bebê. E depois eu tive uma quarta gravidez, que é a minha filha mais velha, que hoje ela está aí. Miguel, eu nunca, assim, olhei muito essa questão pelo lado espiritual, né? Primeiro porque quando tudo isso daí aconteceu, eu, para dizer a verdade, eu não seguia muito a igreja, né? Eu não era espírita na época e também não podia dizer assim que eu era muito de igreja, não era. Tinha minha fé, tudo, mas não frequentava igreja e tudo. Mas também nunca fui atrás de saber o que tinha por trás de tudo isso, né? Depois, na doutrina espírita, que a gente vai entender, né, que muitas vezes o espírito, ele realmente ele desiste daquela encarnação por algum motivo, né? Porque a gente sabe que existe débitos, existe às vezes desavenças, desacordos de outras encarnações e que às vezes a gente vem agora para tentar reajustar tudo isso. E às vezes o espírito não está preparado ainda e desiste da encarnação, ou é a mãe que tem algum problema também, é uma prova para a mãe, que no caso poderia ser uma prova a mim de eu passar por esses abortos e entender e, sei lá, aprender alguma coisa com tudo isso. E foi, porque minha filha mais velha, depois que ela veio também com muito sacrifício para essa gravidez toda, mas é um anjo na minha vida. Então, se é um espírito, esse espírito reencarnando novamente, ele teve o tempo necessário, né, para ou ele entender essa encarnação, ou eu aprender a lição. E hoje eu posso dizer que, nossa, é um anjo na minha vida, somos amiguíssimas. Então, a gente vê assim que isso é muito comum. Mas dizer assim, não é doído, como o Antônio falou, gente, é uma dor que você nunca esquece, porque isso já fazem 40 anos, mais de 40 anos, quase 45 anos, e se você me perguntar, quando eu me recordo disso, a dor é a mesma. É um filho que foi, porque a gente já amava aquele serzinho antes mesmo de conhecer, né, Miguel? E a felicidade agora, né, maior ainda, porque está vindo neto, agora, né? Já tem neto, nossa, é muito maior. Já caminhando para a gente encerrar esse tema, pessoal, né, Antônio? Não podemos esquecer da proposta consoladora que o Espiritismo dá, né? E esse consolo a gente vai entender de que forma? Através da crença em Deus, né, da nossa fé, da confiança, conhecendo a vida ou a realidade do Espírito, né, que está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, as leis de Deus nas nossas vidas, né, que são as leis morais, né, e as consequências espirituais de todos os atos que praticamos. Então, parece fácil, parece simples, não, mas isso vai ajudar muito a gente a suportar esses momentos, né? E quem provocou isso, né? Como é que fica? Olha, tenta tocar a vida sem se prender ao passado e fazer todo o bem que puder fazer daqui para frente, né? Então essa é a proposta, né, Antônio, que a gente poderia dizer, deixar aqui rapidamente, porque hoje o nosso programa com o Zé Antônio é muito longo, né? Daqui um pouquinho a gente vai estar encerrando, mas em relação ao aborto seria isso aí, praticar o bem para compensar esses equívocos, né? Por nossa causa ou por causas da natureza aqui da Terra, né, Antônio? Sempre promover a vida, já que fizemos parte desses eventos. Não se desespere se você participou de algo parecido. Tenha fé em Deus, acredite, mas busque, a partir de hoje, promover sempre a vida. Dê graças a Deus, meu querido. Tá aí, pessoal, que a gente gostaria de trazer para vocês a respeito desse tema, que não é fácil, como tantos outros ligados à nossa vida, e que o Espiritismo vem procurar amenizar, né, através do conhecimento. Nós vamos passar agora para o programa do Zé Antônio, Reflexão Espírita, mas já nos despedindo, né, Teca? Sim. E Antônio, e aí no carro, indo para Cambé, a gente ouve essa mensagem do Zé Antônio, que tem como título A Alma Após a Morte. Eu desejo a todos um ótimo domingo e uma semana de muita paz.
Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe. Mas eu queria aqui reforçar para vocês, né, se quiserem aprofundar um pouquinho mais, né, do como se dá essa encarnação dos espíritos, né, como tudo isso acontece, bem explicadinho. O Miguel fez um catado, mas mais esmiuçado mesmo. É só vocês irem lá na Gênese Espírita, né, no capítulo 11, que Kardec vai discorrer bem assim, claro, a encarnação do espírito, como isso se processa, como que isso se dá. Um bom domingo a todos, uma semana de muita paz e muita luz, e um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, de muitas bênçãos a todos vocês. Um bom domingo, Deus abençoe a todos nós. Olá, amigos. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre um tema bastante básico da doutrina dos Espíritos. Está lá bem no início do livro dos Espíritos, no capítulo 3 da segunda parte, a alma após a morte. Na questão 149, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: que sucede à alma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então já vejam quantas informações para aqueles que conhecem a doutrina, básicas, mas importantíssimas para as pessoas que não compreendem que dentro de si, dentro do corpo, nós habitamos, quer dizer, nós, o espírito que vivemos imortal, habitamos dentro de um corpo. Quando esse corpo morre, nós voltamos à vida espiritual. Então a resposta é a resposta mais espiritualista que nós poderíamos esperar deste livro dos Espíritos. O que acontece com a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, não acaba, não termina. Aí ele pergunta na questão seguinte: a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Parece uma pergunta óbvia, mas não é, porque existem crenças no mundo que acham que quando o ser deixa o corpo, ele volta para um todo, se mistura num todo. É uma doutrina chamada panteísmo. Existem outras doutrinas, mas a doutrina, os espíritos superiores nos apresentam a realidade, a verdade eterna que Jesus prometera, dizendo: sim, jamais a alma perde a sua individualidade. Que seria a alma sem a sua individualidade, sem ser ela o que é? Quer dizer, se nós não continuássemos sendo o que somos, deixaríamos de existir. Então, com duas questões, nós temos duas respostas extremamente espiritualizantes, porque nos espiritualiza, nos faz compreender que mesmo que o corpo tome sem vida, nós continuamos vivos como somos, com a nossa personalidade, com a nossa bagagem. Aí Allan Kardec, na mesma questão 150, ele abre duas subquestões, e numa ele pergunta assim: como comprova a alma a sua individualidade? Uma vez que ela não tem mais o corpo para dizer eu estou vivo, né? Como que ela vai provar que continua viva? E os espíritos respondem: continua a ter um corpo espiritual, um fluido que lhe é próprio, que aurido da atmosfera do seu planeta e que guarda a sua aparência da última existência. Quer dizer, mesmo o corpo tombando, você vai olhar para o espírito, se você pudesse ver, e iria ver a mesma pessoa, porque o corpo espiritual que ela veste lhe dá as mesmas características do último corpo físico. Então Kardec já entra com uma pergunta moral: a alma nada leva deste mundo? E os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for a alma, mais elevada, compreenderá a futilidade do que deixa na Terra, não da vida na Terra, do que deixa, das coisas materiais foram usadas para a sua evolução, foram usadas para o seu crescimento espiritual, mas não precisa mais, nem o corpo, nem as coisas da Terra, nada mais é necessário para a continuidade
da evolução do espírito. Isso é espiritualizar, é nos desvincular da matéria, no entanto, nos mostrando a importância de estarmos vivos aqui na vida física, porque é uma orientação da vontade de Deus para nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Na questão 152, Allan Kardec pergunta: que prova nós podemos ter de que a alma continua e continua sendo individualmente ela mesma? Quer dizer, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E os espíritos estão ali conversando com Allan Kardec, dizendo: não tendes essa prova nas comunicações que estamos recebendo? Quer dizer, nós não estamos aqui dizendo que a vida está continuando? Cada um de nós, espíritos que estamos aqui trazendo uma mensagem, não estamos dizendo que cada um pensamos diferente conforme o nosso grau de evolução. Então os espíritos superiores vêm dizer: se vocês não fossem cegos, verias; se não fossem surdos, ouvirias, porque muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. E aí Allan Kardec vai adentrar um capítulo então muito importante para o que nós estamos fazendo atualmente na nossa reflexão, que é apresentar as cartas do além, que são as mensagens dos espíritos. Quando a gente lê aquelas mensagens dos parentes, contando para os entes queridos que continuam encarnados na Terra, como foi o momento da desencarnação, e o que aconteceu com eles na vida espiritual, como eles estão hoje, e muitas vezes as leis de Deus, os desígnios divinos que fizeram com que eles desencarnassem daquela maneira, daquela forma, aquele gênero de morte, a gente vai aprender com aquelas cartas do além, isto que Allan Kardec pergunta aqui na teoria, que é a separação, o momento que se o espírito vai deixar o corpo físico. É igual um para o outro? É evidente que não, e nós vamos ver essas pequenas questões. Pergunta Allan Kardec, e eu vou abreviar: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não toma nenhuma parte disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são, na verdade, da libertação do espírito, que vê chegar o fim do exílio. É o sofrimento do término de uma jornada. Na morte natural, o que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. Tanto que às vezes nem percebe que desencarnou, ele está fora do corpo, o corpo já morreu, ele nem percebe. É uma lâmpada que se apaga por falta do óleo na vida, fluido vital. Então Allan Kardec vai aprofundando na questão 155. E como se opera a separação da alma e do corpo? Aí entra na parte fisiológica, fisiologia. Rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. Então há laços que prendem a alma ao corpo, laços energéticos, firmes, bastante fortes, que a gente vai estudar na base da doutrina dos espíritos, que é quando o espírito se reencarna através do seu corpo espiritual, ele se enraiza no corpo físico de tal maneira que, para deixar o corpo pelo fenômeno da morte, tem que romper esses laços. Por isso é muito comum nós ouvirmos os espíritos narrando através de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de outros médios fidedignos, dizendo que os benfeitores vieram romper os últimos laços daquela ligação que havia entre o espírito e o corpo. Então Allan Kardec pergunta: a separação se dá instantaneamente por brusca transição, ou tem uma linha de demarcação nítida entre a vida e a morte? E os espíritos respondem: a alma se desprende gradualmente, ela não escapa como um pássaro cativo. Aqueles estados da vida e da morte se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam, e esses laços eles vão ser desatados e não quebrados. Olha que interessante, desatar é desfazer um laço, quebrar é romper
um laço. Então os espíritos superiores estão dizendo para Kardec que a volta ao mundo espiritual pode ser gradativa, mas que conforme o grau de evolução dos espíritos, ele vai continuar no mesmo capítulo. O instante da morte, o desprendimento do espírito pode se operar mais gradualmente ou mais rapidamente, conforme já o indivíduo foi se desprendendo da matéria durante a vida. E aqui o resumo: de volta à vida espiritual nos ensinos os espíritos superiores. Quanto mais espiritualizada a criatura, mais fácil é o instante do desprendimento e mais rápido, a ponto de ser quase instantâneo o momento da libertação. O corpo tomba sem vida, a alma se liberta, completamente desatados nós, porque já vinha se desprender. Quanto mais sensual, palavra que está no livro dos Espíritos, quanto mais materialista, quanto mais apegado à matéria, mais sofre o espírito, podendo demorar dias, horas, dias ou meses para se desprender, mesmo não havendo vitalidade no corpo físico. O espírito fica de certa forma vinculado àquele corpo pelas suas ligações energéticas, independentes do corpo já não estar mais com vitalidade, causando então essa dificuldade da libertação. Então, na nossa continuidade, esse era o tema que nós gostaríamos de apresentar, que é a espiritualização da nossa vida e da nossa morte. Então, eu gostaria de apresentar um exemplo, agora, uma carta do além, que eu vou passar para vocês com muito carinho, para vocês verem, ouvirem a entidade que vai escrever através de Chico. Ela vai dizer para vocês como que foi o momento da desencarnação, as coisas que sentiu, o que aconteceu, para que vocês observem um caso, um exemplo de uma desencarnação, para que a gente comece a amadurecer. E à medida que vocês forem entrando na nossa playlist das cartas do além, vocês vão vendo como é individual a desencarnação. Então eu vou continuar aqui para vocês com esta carta do além. Eu vou apresentar para vocês como exemplo, para o estudo que nós iniciamos há pouco sobre a alma após a morte, um exemplo que mereceu de Emmanuel, o espírito guia do Chico, um prefácio num livro, do livro de Hércio Arantes, que se chama Retornaram Contando. Emmanuel diz assim: amigo leitor, muitos companheiros do plano físico nos solicitam colaboração para que se lhes forme, se lhes consolide a fé na sobrevivência, na vida além da morte. São pais amorosos que tateiam chorando a louça que lhes guarda as últimas lembranças dos filhos queridos. São amigos desnorteados pelo sofrimento ante a perda das esposas inovidáveis. São ateus dignos de apreço pela respeitabilidade com que pautam a própria vida, a perguntar se é verdade que ressurgirão da morte. Criaturas doentes, tristes, que rogam apoio à fé vacilante com que se reconhece à frente da morte próxima. E reunindo comunicados diferentes, então Emmanuel vai apresentar então essa obra de Hércio Arantes, como a de Elias Barbosa, várias obras, claramente vivos, tantos livros que vão contar a vida na espiritualidade superior do momento depois da desencarnação. E eu separei a história de um menino que teve uma leucemia, isso na década de 70, numa época então que os tratamentos não tinham a modernidade de hoje, que a maioria dos tratamentos tem muito sucesso. Então naquela época, quando se diagnosticava a leucemia, praticamente já era um atestado de óbito antecipado, era aquele sofrimento. Ele viveu 1 ano e meio com aquela doença, a mãezinha cuidando dele. Ele desencarnou 31 de março de 1976. Em 1983, 7 anos depois, Chico recebe uma mensagem dele para sua mãezinha, para sua família, e vou lhes apresentar. E vocês ouçam agora, à luz do aprendizado da teoria da doutrina dos espíritos, dizendo o que ocorre no momento da morte, que a alma continua individualmente viva.
ela continua com a sua personalidade, podendo se apresentar como era por causa do seu corpo espiritual. Diz assim: querida mãezinha, peço-te me abençoe. Mãe, o Pai está igualmente em minha lembrança e em meu reconhecimento. Felicito-te a coragem, vencendo as distâncias, na expectativa de ouvir algumas palavras do teu filho. Que poderia, porém, falar-te quando te ouço a cada instante pelo radar do coração? Continua falando-me sim, reafirmando-me o teu amor e a tua confiança. Estimaria que os irmãos queridos me vissem agora distante daquela farmácia ambulante em que eu me transformara. Revejo o Luiz Henrique, o Cláudio, o Sérgio, a Luciane, a Andréia com enternecimento e com aquela ternura na qual nos criastes, ensinando-nos a respeitar o nome de Deus e a preparar-nos para sermos pessoas úteis na vida. Lembro-me da tua dor silenciosa quando de certo a autoridade médica te falou pela primeira vez na doença que me estragaria o sangue até deformá-lo inteiramente. Perguntei por que choravas, mas me disseste que tu mesmo não sabias. Então, mãezinha, comecei a ver-me no espelho das tuas retinas sempre molhadas e rememoro a luta em que entrastes noite a noite, à maneira de um soldado infatigável, em conflito com a morte que vinha chegando devagarinho. Eu não me lembro de haver escutado a palavra leucemia de teus lábios, porque sabias trazer-me sempre o remédio da esperança. Mas as injeções foram adquirindo a expressão de espinhos dolorosos e entendi, por fim, que eu me apagava ao modo de uma vela que vacila com a brisa leve até consumir-se de todo. Muito obrigado, mamãe, por tudo. Muito obrigado é tão pouco para definir o agradecimento que transborda, mas são as duas palavras que te oferto, recheadas dos beijos que não te dei. Deus te recompense pelas noites de vigília nas quais me observavas os olhos famintos de repouso, aqueles travesseiros sempre mudados, aquelas exigências de seu menino, aqueles gemidos que te buscavam atenção e aquelas petições constantes de melhoras que realmente não podias me dar. Tudo passou, mas ficou a saudade que em minha presença incessante. Crê, mamãe, querida mamãe, se eu pudesse eu teria ficado para ser mais teu, depois de conhecer-te na dedicação com que entregavas a mim para que eu não sofresse e para que tu não sofresses. Teria ficado para contar aos meus irmãos a história da tua bondade e do teu carinho, que só um filho doente consegue conhecer, mas reconheci que as tuas preces do silêncio me entregavam a Deus. Era para mim uma dor sem limites, aquela de notar-te, a angústia sem a possibilidade de consolar-te. E um dia aquela dor veio com mais aflição no peito e observei que uma nuvem me envolvia. E então passei à oração sem voz. Pedi a Deus que me desse o que fosse justo e parece que comecei a dormir contra a vontade. E do meio da neblina destacou-se um rosto com um sorriso e eu ouvi a voz que me dizia: agora, meu filho, vamos ao repouso, venha aos braços da vovó Nair. A emoção me tomou o íntimo e creio que lágrimas me banharam a face. Eram fortes os braços que me tomaram e aquele regaço acolhedor que me fazia pensar em teu carinho me acerenou o coração. Descansei, dormindo, para despertar depois num lar novo, do qual eu me regresso para tranquilizar-te e desejar-te extensivamente a meu pai e aos meus irmãos toda a felicidade, do tamanho possível que a felicidade possa ter. Mãezinha, estou quase bem, não fosse a falta de casa. Não posso, porém, ser ingrato à vovó Nair, à vovó Ana Maria, que me tratam com tanta ternura, e por isso peço-te, tanto quanto rogo a todos os nossos, não se afligirem a meu respeito. A avó Nair possui uma benfeitura na pessoa da irmã Antonina Xavier, e estamos sempre confortados pela esperança e pela oração. Mãe querida, aqui eu termino.
Ao papai e aos manos, muito amor, como sempre. E contigo, deixa o próprio coração o teu filho, que a vida arrancou às sombras da morte, a fim de amá-la sempre mais. Sempre o teu Luiz Alberto. Luiz Alberto Canto Rosa. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.